Olá, estamos em mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós trazemos aqui o professor Charles Penaforte, que é diretor-geral do CENEGRE, Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais. Está aqui também o professor Vitor Stuart de Pieri, que é vice-diretor do CENEGRE. O CENEGRE é uma instituição sem fins lucrativos, ela trata da geopolítica e de relações internacionais, ela foi criada em 2004 e ela é independente, democrática, não partidária e tem como objetivo primordial a análise crítica de alto nível sobre a realidade contemporânea e seu impacto no Brasil e na América Latina. E tem uma série de publicações, entre elas tem essa publicação dessa revista que está aqui na minha mão, chamada Intellector, não é? Que é uma revista, uma das publicações do CENEGRE. Professor Charles, qual é a proposta do CENEGRE? Bom, o CENEGRE, como o senhor colocou, ele foi criado em 2004 e o objetivo era justamente divulgar a temática, as relações internacionais, a geopolítica para o maior número de pessoas. Então, nosso objetivo justamente é manter essa característica nesses quase 10 anos, que é divulgar a proposta, atrair estudantes de pós-graduação e graduação, com o objetivo de ampliar o leque do entendimento do papel do Brasil na atualidade em relação ao cenário internacional e à própria América Latina. Então, a gente vem tentando, durante todo esse tempo, estabelecer metas de expansão. E é uma entidade independente. Isso mesmo. Nós somos uma entidade que não tem vínculo com nenhuma universidade. É um fato até, de certo ponto, interessante, porque ele facilita, dá um dinamismo maior para a gente criar todos esses nossos projetos que nós temos. Quer dizer, uma coisa mais, bem dinâmica em comparação com o aparato universitário clássico, né? Então, eu sei que o CENEGRE tem uma produção acadêmica relativamente importante, embora não tenha vínculo com a universidade. Sim, é verdade. E quais são os temas mais importantes ou principais que o CENEGRE intervém ou atua? Bom, o Brasil, nos últimos 10 anos, aí, alcançou uma inserção internacional forte, né? Então, o Brasil se tornou, vamos dizer assim, um player global, né? Dentro das suas possibilidades. Então, isso fez com que essa temática de relações internacionais se tornasse um pouco mais discutida, principalmente nos jornais. Então, a gente tenta justamente elaborar propostas, pensamentos que façam que o Brasil se insira de uma maneira mais coerente no cenário. Então, o Brasil, como uma futura potência, vamos dizer assim, ela tem que ter um pensamento mais seu, do ponto de vista de pensamento brasileiro, procurando fugir do pensamento que geralmente é focado... Uma certa cultura própria, uma forma de ser própria. Porque existe uma tradição na geopolítica em relações internacionais do mundo saxão, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos terem os maiores pensadores. E nós achamos que, para o papel do Brasil, esse pensamento é importante, mas não deve ser a base de tudo. Então, é fundamental que a gente tenha também um pensamento brasileiro. Próprio, então, né? Nós temos a nossa ambição, vamos dizer assim, de tentar forjar e criar. Então, nossas publicações vão de encontro justamente a isso. E vocês participam, vocês têm opiniões? Eu queria perguntar para o professor Vitor, vocês têm opiniões, participam, por exemplo, de eventos como a Rio +20? O CENEGRE tem alguma posição sobre essa questão? Bom, geralmente a gente faz debates entre nós, né? Agora a proposta da vinda do CENEGRE, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Vindo aqui para São Paulo. Para São Paulo, a sede é no Rio de Janeiro, pelo sotaque dele, né? A gente vê que o presidente é carioca. Carioca, justamente. E a sede é no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. É isso. Então está vindo aqui para São Paulo. Nós temos grupos com estudantes de diversas instituições, né? Na própria USP e outras instituições privadas e universidades do Rio, que, na medida do possível, a gente se reúne para discutir as questões internacionais mais conjunturais. Então, o objetivo da vinda dele, um dos objetivos além da implementação de cursos, né, realização do café geopolítico, né? Ou seja, como modelo francês, eles têm lá todo mês a reunião de um especialista que vai falar sobre algum tema do momento. Né? O café geopolítico é como se fosse um encontro, né? Um encontro de intelectuais que pensam, intelectuais interessados no tema, né, que pensam determinado assunto do momento e discutam livremente. Entendeu? Então,
a intenção, dos objetivos do Senegre, da vinda dele para São Paulo, é reunir intelectuais e interessados pelos temas nesses encontros, entendeu? E, por exemplo, que temas, por exemplo, além da questão ambiental, que é um assunto da moda, né? Se fala muito em sustentabilidade, existe assim uma verdadeira, pessoas como se fossem até missionárias, dizendo que vai acabar, que o mundo, cuidado. Vocês têm um pensamento sobre isso, por exemplo? E também, depois, eu não sei se vai dar tempo, eu queria saber também se assuntos como, por exemplo, a Primavera Árabe tem a ver com vocês, se isso tem impacto no Brasil. Geralmente a gente discute esses temas no cotidiano, com publicações na própria Intellector, que é uma revista Qualis, né? Ou seja, é aprovado pela CAPES, do MEC, né? Tem a classificação B3, né? Se eu não me engano. E com as publicações de livros, porque hoje em dia o mercado editorial está muito focado em pessoas que falam determinados assuntos que a mídia... Medalhão, vamos dizer medalhões, assim. né? Isso é verdade. A gente abre possibilidade para novos pensadores que têm trabalhado temas bastante pertinentes. E a questão, por exemplo, da sustentabilidade, cada um tem uma opinião, mas nós, como estudamos a projeção de poder do Brasil, eu sinto que, na verdade, assinar acordos é, de certa forma, impedir com que o país avance. Não sei se o Charles concorda comigo. Esse tipo de acordo, você quer dizer? Esse tipo de acordo, porque é catastrófico, né? Essas questões aí tem que ser... deveria existir uma maior responsabilidade para tratar Você quer dizer um maior rigor científico nessas afirmações? Existem alguns especialistas, inclusive, que estão junto com a gente, já atuam junto ao Senegre, que, de certa forma, veem esse discurso com uma certa crítica, entendeu? Não é tão simples. Professor Charles, esse discurso que o professor Vitor falou, o que ele quis dizer com esse tipo de discurso? Que discurso é esse? Não, eu acredito que a discussão ambiental ela é importante, mas ela deve levar em conta o aspecto fundamental, que é o que organiza a sociedade. Então, se a sociedade ela é organizada em cima do consumo, então você tem toda uma dinâmica voltada para isso. Então, se a gente não discute a questão do consumo como base de organização social, a gente fica numa discussão que perde o sentido. Por que perde o sentido? Porque simplesmente nós continuamos a consumir. Então, as tentativas de você criar sustentabilidade, economia verde, elas são até interessantes. Mas enquanto existir esse padrão social, ele é complicado, porque, por exemplo, os países ricos estão em crise econômica. Então, quer dizer, eles querem crescimento econômico. O crescimento econômico gera produção. A produção gera algum tipo de impacto. Então, inevitavelmente, você vai ter impacto ambiental. Então, não existe produção, consumo, emprego sem impacto ambiental. Às vezes eu fico pensando que não seria uma ideia seguinte... Quer dizer, existe um modo de produção, um modo de consumo, por exemplo, a lógica aqui da cidade de São Paulo é o automóvel, então só se pensa em fazer avenidas e o transporte coletivo vai ano e vem ano, sempre aquela lenga-lenga, precisa mais metrô, mas não sai do papel, anda muito pouco, né? Quer dizer, mas a maneira como cresce a cidade e a maneira como se consome na cidade é o ponto que leva ao problema ambiental. Quer dizer, então não dá para colocar a culpa se é que eu estou entendendo o que vocês estão dizendo. Então você, meu amigo que está em casa, você tem que resolver o problema da sustentabilidade, o problema do meio ambiente. Quando não se muda justamente o tipo de desenvolvimento, a forma como se produz o desenvolvimento. Essa questão de fundo não se discute, não é? Porque os países não querem mudar os seus regimes capitalistas, basicamente centrado no mercado, né? Quer dizer, então, me parece que esse seria o fundo. Isso aí. E, inclusive, essa relação de poder é importante, porque isso influi nas relações internacionais. E na questão geopolítica. Então, falta de água, em algumas partes do Oriente Médio, você já tem... No Oriente Médio, o consumo de água já é baixo. Na América Latina, o consumo vem caindo, em função da escassez. Não porque o cara não conseguiu pagar a conta, simplesmente porque é escassez. Então, as nascentes, os lençóis freáticos, eles passam por poluição, degradação ambiental. Então, inevitavelmente... Pela própria forma de desenvolvimento da sociedade. Exatamente. Então, você pode ver no futuro projetar conflitos baseados em questão de água, como já tem em algumas partes do Oriente Médio. Né? Mas é interessante porque essa questão ambiental, ela perpassa por uma... Se a gente for... Eu, como geógrafo, posso até falar isso. Ela é uma questão mais local e regional, né? Para você trata de por exemplo, mudança microclimática,
mudança climática global. Então, as questões são pontuais. O poder público local é importante na hora da resolução desses problemas, por exemplo, como o transporte público. Se um poder público não está, ele é dominado por interesses, por exemplo, do transporte individual, que é o automóvel. Claro. Ele não tem como ter uma política para resolver o impacto ambiental do mesmo, né? Eu, particularmente, não sou muito favorável a ter que deixar meu carro na garagem uma vez por semana, sendo que eu não tenho transporte para me deslocar. Então, teria que começar pelo poder público, não pelo cidadão, a meu ver, né, a minha opinião. Agora, o Senegri também, vocês têm, por exemplo, algum assunto que vocês desenvolvem de pesquisa mais voltado ao Brasil, alguma coisa assim? O Senegri, ele tem um foco na América Latina, então todo o processo de desenvolvimento econômico, social, é interessante para a gente. E nós pensamos na questão da própria inserção da América Latina. Nas últimas décadas aí, a gente conseguiu detectar uma mudança na questão política. Então, os governos na América Latina são de centro-esquerda ou esquerda, colocando aí o Chaves numa esquerda mesmo, mais clássica. Então, a gente procura entender. Então, a gente tem uma linha de pesquisa chamada Movimento Antissistêmico na América Latina, que procura justamente detectar todas as características que aconteceram na Bolívia, Venezuela, no Equador, procurando criar, né, um padrão de pensamento, uma lógica para a compreensão disso. Então, o foco que a gente tem é justamente em cima da América Latina. Até porque o próprio desgaste do modelo neoliberal no final dos anos 90, né, desencadeou uma série de eleições de governos populares, ditos populares, que não podem ser ignorados. E esses governos, de certa forma, tiveram uma atuação, como ele chamou, de antissistêmica, ou seja, contra-hegemônica, no caso, né? O Brasil buscou parceiros no Sul, né, buscou ampliar as relações entre os países da América do Sul. Você diz Argentina, Uruguai. Isso. E, por exemplo, surgiu a Unasul aí, né? O projeto de integração deixou de ser só de âmbito mercadológico, né, e comercial, e passou a ser de âmbito político numa escala subcontinental, né? Os parceiros econômicos do Brasil, políticos também, cruzaram o Atlântico, por exemplo, a África do Sul passou a surgiram o IBAS, né, Índia, Brasil e África do Sul, surgiu o BRIC, os BRICS agora com a África do Sul também, que é um novo polo econômico e geopolítico do mundo, né? Ou seja, se a gente pode utilizar alguns teóricos, por exemplo, o próprio professor André Martins trabalha com a ideia de meridionalismo. Meridionalismo significa sul. Isso, versus ocidentalismo, né? Os países ocidentais têm interesses, são os países hegemônicos centrais, têm interesses, como sempre, de certa forma, manter o status quo do mundo, né? Então, existem novas parcerias, o mundo está em constante transformação. E como o Brasil é um ator importante no cenário internacional, eu acho que o Senegri contribui, de certa forma, para aglutinar esses estudiosos do Brasil e da América Latina, não só do Brasil, tem na Argentina e em outros países colaboradores, para debater o papel da América do Sul, América Latina, Brasil, no mundo atual. Agora, deixa eu entender uma coisa. Vocês são uma entidade independente. Vocês não temem uma certa concorrência ou retaliação da universidade em relação ao Senegri? Isso não está na... Não, a gente quer dizer o seguinte... Não existe No início, sim, há 8 anos atrás, sim, mas com a nossa produção acadêmica, o trabalho sério que nós desenvolvemos ao longo desse quase uma década, eu acho que isso praticamente, no caso, acabou, porque a própria Intelecto, ela está no seu 15º número, vai para o 16º. 15º? Praticamente 10 anos. Eu acredito que seja uma das revistas de maior regularidade na área no Brasil. Então, a gente faz um trabalho que é superior a quem tem recursos públicos, por exemplo. Então, a gente consegue provar que a questão de fazer um trabalho bem feito não passa só pela questão financeira. De certo modo, vocês acabam sendo um catalisador de um processo de discussão das questões internacionais. Coisa que o Brasil está entrando entrou muito atrasado, né? Isso. Existe
E 2004, detalhe, quando o SENEGRE foi criado, o governo Lula tinha entrado, tinham 2 anos, né, 2002, 2004, e a gente pegou praticamente essas transformações. Então, o Brasil, ele mudou do ponto de vista interno, nacional, doméstico, como internacional. Então, a gente está, de certo modo, acompanhando todo esse processo. Só que o que para a gente é importante é que a gente acompanhe esse processo a partir de uma produção intelectual, acadêmica, dentro do Brasil. Como eu falei no início, a gente não quer ficar repetindo teoria ou pensamentos que sejam externos ao Brasil. A gente tem que pensar o Brasil a partir do Brasil. Quer dizer, só um brasileiro tem capacidade para pensar melhor o Brasil. Pois é, pensando em pensar no Brasil, né? A gente vê essa crise mundial, essa crise do crescimento na Europa em função dessa política econômica sem regras praticamente do sistema financeiro. E todo mundo fala, não, o Brasil não vai pegar essa doença, não vai pegar, que o Brasil está pronto. Mas eu tenho visto, cada dia que eu ouço, que eu vejo, falava-se que o Brasil ia crescer 4,5% nesse ano. Aí depois, não, é 3,5%. Não, depois é 3,4%, 2,9%. Agora já saiu uma publicação, não me lembro que revista aqui, que diz que é 1,5% que vai crescer esse ano. Quer dizer que o Brasil, então, está começando a ser contaminado por essa crise europeia do sistema financeiro? Bom, eu vejo o seguinte, eu acho que, claro, a questão das finanças internacionais contaminam todos os países. Se um país da Europa, se a Europa, o bloco europeu da zona do euro, por exemplo, está em crise, logicamente eles vão comprar menos da gente, vão produzir menos e vai, de certa forma, impactar na nossa própria balança comercial, digamos assim. Mas, de certa forma, o Brasil vem se preparando internamente ao longo dos últimos anos, através do incentivo do consumo interno. Né, investimento público, muitas claro, através das transferências de renda que incentivam o consumo e certamente impactam diretamente no nível de investimento. Né? Só que deve ser pensado com muita cautela o